Gostaria que os irmãos abrissem, vamos fazer um breve comentário, abrissem as suas escrituras no livro, no Evangelho segundo João, que é o evangelho que nós estamos estudando, não é? No capítulo 6, versículos 60 em diante. Vamos fazer uma breve leitura e vamos fazer um comentário sobre esta instrução que está aqui neste evangelho. Evangelho segundo João, capítulo 6, versículos 60. Muitos dos discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes: isto vos escandaliza? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem eram os que acreditavam e quem eram os que o haviam de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Irmãos, eu penso que nós já temos alguma condição, não é? Porque também nós sabemos que estamos começando a compreensão mais profunda destes evangelhos, desta palavra, destes escritos, né? Nós estamos iniciando o entendimento, porque o que nós conhecíamos era a letra, mas já sabemos que há um conhecimento oculto nestas letras, de onde nós extraímos uma compreensão mais profunda. Este conhecimento oculto que Jesus dizia, instruía aos seus discípulos, aqueles que estavam próximos dele. Então, hoje nós temos o entendimento de que havia uma doutrina, uma instrução mais profunda que Jesus falava particularmente aos seus discípulos. E é em busca deste entendimento que nós estamos. Não que nós sejamos profundos estudiosos das Escrituras, exegetas, nada disso. Somos almas, pessoas simples, pessoas que têm vontade de aprender e que buscam o entendimento, buscam a compreensão mais profunda das coisas, buscando entender esta ciência de Deus que foi dita, proferida, desenvolvida pelo apóstolo Paulo, iniciando esse entendimento mais profundo, né? Então, por isso que nós pedimos sempre a Deus que nos ajude, porque se o Espírito do Senhor não estiver conosco, nós navegaremos em torno das nossas próprias ideias, o que não é conveniente. Então, nós já temos alguma condição de entender um pouco mais das coisas e nos deter em algumas situações, né, circunstâncias que marcaram esta passagem de Jesus entre nós. E ele tinha embates muito graves com os judeus, porque os judeus, os principais dos sacerdotes, as pessoas, as autoridades do templo, né, é bom que a gente também faça essa ressalva, não eram os judeus, mas as autoridades do templo, aquelas pessoas que tinham conhecimento da Escritura e que tinham responsabilidade de instruir outras pessoas, tinham muito medo daquilo que Jesus falava, ficaram muito receosos, porque o que Jesus falava punha por terra grande parte de uma situação que estava posta ali de poder, não é, de dominação, e que é muito parecido com os dias de hoje, não é? Então ele punha por terra aquela doutrina.
e de um sacerdócio que era um sacerdócio ordenado pelo próprio templo, de pessoas que eram instruídas para determinadas tarefas, enfim, e que as portas eram muito fechadas para outras pessoas que quisessem adentrar a esse conhecimento. E Jesus, então, abria a compreensão, ele abria as portas do templo, né, deste templo de Deus, que somos nós, abria as portas para que as pessoas pudessem entrar e acessar esse conhecimento. Tanto é que quando ele é crucificado, um dos textos dos evangelhos diz que o véu do templo, onde só entrava o sumo sacerdote, abriu, né, como se fosse uma simbologia de que Jesus havia rasgado ali aquela porta que estava fechada para as pessoas, incluindo os judeus, né, mas para todas as outras pessoas. Então, eles tinham muito medo disso, muito medo de que Jesus pudesse fazer com que tudo aquilo que eles tinham construído fosse por terra. Não é? Medo de avançar, medo de abrir os olhos para um novo tempo, para uma nova compreensão das coisas, não é? Medo de que estivessem equivocados, que tivessem que não equivocados no sentido de que estavam no mal, mas que era algo que precisava ser ampliado no ponto de vista da compreensão mais profunda das coisas de Deus, porque triste coisa, meus irmãos, é nós acharmos que nós sabemos tudo e que o conhecimento que nós temos é suficiente para nós vivermos a nossa fé. É muito triste isso, não é? Porque os próprios textos bíblicos dizem que nós precisamos ter uma fé racional, que nós precisamos ser renovados todos os dias, que nós precisamos ser salvos todos os dias. Como é que podemos ser salvos todos os dias pensando do mesmo jeito? Não é verdade? Sem avançar em absolutamente nada. Seria estranho que Deus nos criasse e que não permitisse que nós crescêssemos. Seria estranho isso, não é mesmo? Não, nós nascemos crianças e temos toda uma vida, uma trajetória de crescimento, de desenvolvimento no nosso corpo. Por que não seria assim também com as ideias, não é? Com as coisas que nutrem a nossa vida, que é esta palavra, a compreensão dela. Então, a gente vai percebendo assim que o medo que muitos têm hoje de abrir também a sua compreensão é um espírito que havia lá no passado, neste tempo onde Jesus chegou e foi rechaçado, né, rejeitado por aqueles que achavam que tinham o conhecimento da luz, que tinham luz em si, não é? Então achavam estranho que Jesus falasse daquela maneira. E ele tinha acabado de fazer um discurso muito profundo, dizendo que ele era o pão que havia descido do céu, ele era o pão da vida. Ele tinha dito o seguinte, que no versículo 44, desse mesmo capítulo, ele disse assim, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia, falando da ressurreição do último dia. Falando da ressurreição que foi, né, depois do desenvolvimento das ideias, do próprio nascimento do que se considerou igreja, né, do que se considera igreja, foi o assunto menos valorizado, a ressurreição, o menos compreendido, não é? E o mais também perigoso para o conjunto das ideias da religião. A ressurreição, que é a vida nova, que é a vida eterna, e, enfim, coisas que depois os próprios homens, ao longo da história, foram compreendendo melhor. E aí ele fala no versículo 45, está escrito nos profetas, serão todos ensinados por Deus. Ora, se ele diz que serão todos ensinados por Deus, é que ele estava dizendo aqui que o ensinamento não tinha chegado ainda completo, e seriam todos ensinados, instruídos por Deus em algo que ele tinha vindo fazer. Os irmãos concordam? Portanto, todo aquele que é do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Então, ele não colocava nele, não é, o poder de participar daquilo que ele estava oferecendo, deste pão, desta comida que ele estava oferecendo, desta vida que ele trazia consigo e que ele queria trazer ao mundo, que era a própria luz do mundo, a própria luz que tinha em Deus e que Deus tinha dado a ele.
não é? Como representante deste verbo de Deus. Então, era algo muito profundo. Ele tinha acabado de falar estas coisas que vinham de encontro, assim, que batiam de frente, como se diz, não é? Com aquilo que eles tinham no templo como verdade, não é? Como doutrina, como ensinamentos, como ritos e tudo aquilo que estava posto ali, como autoridade, como poder. Estava tudo muito organizado, não é? Como é que Jesus vinha trazer ali uma coisa tão diferente para que eles pudessem ser colocados, para que pudesse ser colocado em risco essa doutrina que eles achavam que era de Moisés e que eles tinham essa responsabilidade. Então, Jesus tinha acabado de fazer esse discurso, irmãos. E outras coisas que eu não vou me alongar aqui, os irmãos podem ler esse capítulo, que é muito importante que a gente compreenda. Então, ele tinha acabado de falar coisas muito diferentes. E olha que coisa interessante, os discípulos ficaram com medo, e muitos daqueles que andavam com ele se afastaram, ficaram com medo. Não é possível que seja dessa maneira. Não tiveram a coragem, né, de enfrentar aquilo, de pensar, de refletir, de permanecer do lado dele para aprender mais. Por quê? Porque aquilo era estranho à pessoa, não é? Não se dispunha a aprender, não se dispunha a ver, a raciocinar, porque Jesus ensinava como, claro, como os mestres todos daquela época ensinavam, fazendo com que as pessoas pensassem. Ele fazia perguntas. Se nós formos nos dedicar aos textos, assim, com outros olhos, nós vamos perceber que Jesus ensinava dessa maneira, não é? Como os gregos ensinavam, como foi iniciado todo esse método de estimular a inteligência, as perguntas e as respostas e tudo mais, pelos pensadores gregos, não é? Então, Jesus ensinava dessa maneira, e as pessoas, então, ficavam apavoradas. Então, muitos discípulos estavam com medo. E diz aqui o texto que um dos discípulos disseram para ele: Senhor, este discurso é muito duro. Quem pode ouvir esse discurso? Quem se interessa? Irmãos, não é isso que nós estamos vivendo. Quem se interessa por um discurso desse, por essa palavra, por uma palavra que nos repreende? Quem se interessa por uma palavra que nos repreende, por uma palavra que quer nos instruir, que quer tirar a venda dos nossos olhos, que nos diz que nós precisamos tirar a venda dos nossos olhos, que nos diz que nós temos um orgulho que atrapalha a nossa comunhão com Deus, uma vaidade, que nos diz que nós estamos em comunhão com o espírito do mundo e não com o espírito de Deus, porque nós não queremos ouvir o Senhor instruir as nossas vidas. Quem é que suporta um discurso desse? Não é a mesma coisa, meus irmãos. Porque há alguma coisa que se fala, que se recebe nessas nossas reuniões que não seja fundamentado na palavra dos profetas, na palavra do Senhor, na palavra dos apóstolos. Não há, porque se houver, então, nós não temos que estar aqui. Se há alguma coisa que é dito aqui ou em nossas comunidades que esteja em discordância com as Escrituras, é melhor que a gente não compareça. Nós pedimos isso sempre, desde que nós nascemos como comunidade. Então, ele diz: ó Senhor, dura este discurso, quem pode ouvir isto? Não é verdade? Porque nós estamos vivendo, irmãos, um tempo muito estranho, esquisito o tempo que nós estamos vivendo. Nós estamos falando entre nós, que estamos aqui para ser instruídos na palavra. Nós estamos falando, esta palavra está sendo dirigida para nós que estamos ouvindo, não é verdade? Para nós que conhecemos as Escrituras, para nós que dizemos que somos povo. Prestemos bem atenção que tempo estranho nós estamos vivendo, irmãos. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas e os irmãos, né, de crença, os ditos cristãos, rejeitam todo o esforço da humanidade, dos homens, todo o esforço para livrar a ciência, para livrar o mundo e os homens de uma praga, de uma peste, de uma pandemia que está matando milhares de pessoas. Rejeitamos, brigamos, queremos justificativas e tudo o que é possível para nos convencer de uma coisa que é óbvia, que foi construída há muito tempo. Mas convive-se com muito conforto, com todo tipo de loucura, irmãos. Convivemos muito bem com os vícios, achamos tranquilos os vícios, a maledicência, as discussões, os conflitos que nós mesmos criamos para poder defender nossas ideias. Achamos tranquilo isso.
Com toda a doidice do mundo, a gente acha tranquilo, não rejeitamos estas coisas. Prestemos atenção que tempo louco é esse que nós estamos vivendo. Estamos cegos, por acaso, estamos surdos. Pois bem, durante este discurso dizia, Senhor, quem é que suporta uma coisa dessa? Então, Jesus, percebendo, ele disse assim, vocês estão escandalizados com estas coisas, eu ainda nem falei para vocês da ressurreição, vocês ainda nem viram a coisa mais importante, que é justamente a comprovação de que não existe a morte, porque eu vou vencer a morte. Ele queria se referir nesse sentido aqui no versículo 62, embora esteja com uma escrita um pouco dúbia, mas ele está se referindo à ressurreição. Ele diz, ainda nem aconteceu o mais importante. Não tinha acontecido ainda nada, na verdade. Não é mesmo? A não ser a rejeição, a não ser os embates e as coisas que ele tinha feito ali para livrar os homens das suas enfermidades e dos demônios e tudo mais, né? Mas as coisas mais graves, que era a sua crucificação, o julgamento e consequente crucificação e a negação dos seus seguidores, não tinha acontecido ainda nada, ainda não tinha acontecido o espalhamento das ideias, ainda não tinha acontecido o trabalho de Paulo, não tinha acontecido o sacrifício da vida deles por amor a este mestre, nada tinha acontecido ainda. Eles, vocês estão escandalizados com estas coisas que eu estou falando? Pensemos bem, irmão, sabe por quê? Porque se nós estamos achando difícil receber coisas tão diferentes agora, nem são tão diferentes assim, porque muitos dos nossos antepassados já falaram destas coisas, não é mesmo? Mas estamos com os nossos pensamentos voltados para uma doutrina só. Logo, nos será solicitado também grandes tarefas, assim, mais graves, por causa das coisas que, pelo texto das Escrituras, nós estamos entendendo que acontecerão em breve tempo. Então, Jesus, logo em seguida, ele começa a instruir, né, e dizer assim, o Espírito é o que vivifica, é o que dá vida, né? As palavras que eu vos digo são Espírito e vida, ele diz. Vocês querem viver, vocês me escutem. Se vocês querem viver, vocês me ouçam, é o que Jesus estava querendo dizer. E no versículo 66 é claríssimo quando ele diz, desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12, muitos daqueles que estavam com ele, porque não eram só os 12, eram muitas pessoas, né, que se consideravam discípulos de Jesus, assim como hoje muitos se consideram cristãos, discípulos de Cristo, seguidores, Deus no comando, Deus à frente da minha vida. Não é isso que nós vemos, irmãos? As pessoas estão dando ouvidos a todo tipo de loucura e estão dizendo que Deus está no comando, é a mesma coisa. Então, esses aqui estavam lá seguindo Jesus, mas a hora que Jesus diz uma coisa mais grave, eles então recuam. Então, existiam aqueles que estavam junto com ele, além dos 12, que eram aqueles que Jesus tinha chamado pessoalmente. E aí, então, ele se refere aos 12 e pergunta assim, quereis vós também retirar-vos? Vocês também querem ir embora? Jesus pergunta, né? Vocês também querem seguir esses aí que já desistiram? Né? Desistiram como? Assim, deixaram de lado suas tarefas para viver as suas próprias vidas segundo o seu próprio entendimento. É isso que eles fizeram. E ele pergunta, então, aos 12, vocês também querem se retirar de mim? E então Simão Pedro responde, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, irmãos, olha, esta palavra de Pedro, ela é maravilhosa. A resposta dele foi imediata. Jesus pergunta, vocês também querem ir embora? Nós também queremos ir embora. Nós temos que dizer para ele exatamente isso aqui, para onde nós vamos. Para onde nós vamos, irmãos? Para onde iremos nós, Senhor? Tu tens a palavra de vida eterna e nós acreditamos nas coisas que tu disseste, no reino. Nós acreditamos que somos um povo, nós acreditamos que temos responsabilidades, nós acreditamos porque nós sabemos quem nós somos, de onde nós viemos e qual é a nossa destinação. Portanto, Senhor, nós não queremos ir embora, nós queremos permanecer. Nós temos que dizer isso para Jesus, dizer isso para o nosso Deus, conversar com ele em nossas orações, falar como nós falamos com um amigo, um mestre,
Jesus foi quem disse, né, que vocês agora são meus amigos, no sentido de que era alguém com quem ele pudesse compartilhar a sua própria morte, a sua própria vida, não é? Então, irmãos, assim, é uma coisa tão maravilhosa o que nós temos recebido nestas nossas reuniões, que nós precisamos ser gratos ao nosso Deus, precisamos nos preparar o nosso coração, nos alegrar cada vez que nós nos encontramos com esta palavra, com estas instruções, porque nós não temos para onde ir, como diz o Pedro, para onde nós vamos, né? Nós já chegamos, né? Nós já sabemos quem nós somos e a quem nós temos que ouvir, nós já sabemos. O Senhor nos ajude, nos conceda este espírito de coragem, né? O apóstolo Paulo disse que nós tínhamos que ter essa coragem da fé. Nos conceda esse espírito, porque é Deus quem tudo faz. Até aqui ele nos ajudou, até aqui ele nos guiou, não haverá de nos abandonar em nenhuma circunstância. Que o Senhor nos guarde. Amém. Nós ouvimos agora as considerações iniciais do estudo deste dia. Eu penso que estamos numa hora muito decisiva para todos nós. Precisamos decidir para onde vamos seguir. Se nós cremos mesmo no Deus de Israel, nas suas promessas, ou se nós vamos nos permitir sermos envolvidos pelo Espírito que está se engrandecendo no mundo. Os irmãos, eu tenho afirmado, os irmãos possuem o dom da inteligência que Deus concedeu. E esse dom pode ser usado para o bem, ou pode ser usado simplesmente para as coisas terrenas, transitórias. Mas se você é um filho de Deus, se você já crê no Deus de Israel, você pode usar sua inteligência para perceber o que está acontecendo. É impressionante a ascensão do espírito maligno no mundo e o que ele vem fazendo com as pessoas, inclusive com as autoridades. É impressionante a maneira como as pessoas hoje estão se comportando, como elas se expressam. Não dá para acreditar, gente que tem um pouquinho mais de idade, né? E somos de uma época em que se cultivava os valores, a boa educação, os modos, em que era desrespeitoso a pessoa falar um palavrão, uma coisa ofensiva, publicamente, era uma vergonha. Hoje se tornou algo corriqueiro. Até as nossas maiores autoridades proferem coisas muito tristes, não é? E por quê? Porque há um espírito em ascensão no mundo. Esse é o espírito de destruição que há tempos nós estamos comentando com os irmãos. Ele vai subir do abismo, quando ele entrar no mundo, ele vai provocar uma desordem sem fim. E vai envolver as pessoas que não servem verdadeiramente o Deus de Israel. Não basta dizer que nós estamos numa igreja, pertencemos a uma sinagoga, que andamos nos passos do cristianismo, do judaísmo, não basta. É preciso algo mais. Porque o nosso Deus, basta nós vermos os discursos do Senhor. Todos eles são instruções gravíssimas. Não é uma instrução qualquer, não. Temos que tomar uma decisão hoje. Se nós vamos servir a Deus ou se nós vamos servir a esse espírito que está no mundo, que se engrandece. Tá bem? Estamos estudando o Evangelho segundo João. Nós pedimos aos irmãos que nos acompanhem na leitura do capítulo 1, a partir do versículo 19. Nós estamos num cenário aqui, e as narrativas evangélicas, elas primeiro foram escritas
um certo tempo após os acontecimentos. E também, eu penso que nos escritos primitivos, não havia algumas situações e coisas que estão postas nos escritos que hoje nós temos acesso. Porque não havia cristianismo nessa época, não havia igreja católica, não existia o catolicismo, que é um espírito poderoso, que atravessou a história de todo o mundo ocidental, está aí nos nossos dias com todo o seu poder, não é? Então não havia esses conceitos que, de todo modo, quando foram feitas as traduções para a língua portuguesa, e muitas traduções foram feitas bem aqui, perto do nosso tempo, e essas traduções já estiveram influenciadas pelo pensamento do catolicismo, pela teologia católica. Por isso, a gente tem que ter um pouco de cuidado na interpretação, na leitura, na busca pelos fundamentos. Nós vamos ler aqui o texto e vamos tirar alguns pontos que sirvam para a instrução desse dia. Então, a partir do versículo 19, vamos fazer uma leitura, vamos acompanhar. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: quem és tu? E confessou e não negou, dizendo: eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe: então, quem és? És tu Elias? E disse: não sou. És tu profeta? E ele respondeu: não sou. Disseram-lhe, pois, quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? E ele disse: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus. E perguntaram-lhe, e disseram-lhe: por que batizas, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem profeta? Então, a introdução aqui, ela leva nós a concluirmos por algumas situações que estavam acontecendo nos dias de João o Batista. Nós vemos que havia no meio deles ali uma expectativa muito comum entre eles, de que seria enviado um profeta, que mais tarde nas traduções foi chamado de Cristo, porque essa palavra Cristo significa ungido ou escolhido. Os reis, por exemplo, de Israel, Saul, Davi, eles eram considerados ungidos de Deus. Poderíamos até dizer, no sentido do significado das palavras, que eles também eram Cristos. Porque um Cristo é um ungido de Deus, é um escolhido para uma determinada missão. Esse Cristo que se esperava, ele foi objeto da preocupação de outros que vieram antes dele e que falaram da sua vida, da sua vinda e de tudo aquilo que ele iria fazer. Desde Moisés, e o próprio Moisés disse que Deus levantaria um profeta como ele,
a quem o povo deveria ouvir. E aqueles que não ouvissem o profeta seriam desarraigados, seriam retirados do meio do povo, do meio das tribos. Então, quando a gente deixa um pouquinho de lado esse pensamento católico de um homem chamado Jesus, que foi transformado em Jesus Cristo, um Deus, e olhamos para as escrituras antigas, para os textos do Antigo Testamento, nós vemos que não existe nada disso lá. Não tem homem-deus, não tem homem nascido de virgem, não tem nada disso. Fica muito bem caracterizado que o Novo Testamento é um documento mesmo feito, traduzido, codificado já com o pensamento da Igreja Católica. Então, claro que não vamos desconsiderar as passagens que nós temos no Novo Testamento, mas devemos nos atentar especialmente por aquilo que saiu da boca do Senhor. Porque ele é, ao nosso ver, o profeta esperado, ou seja, o ungido, o Cristo. Então, essa expectativa era muito comum no meio deles. E João estava fazendo um grande barulho, vamos dizer assim. Ele era um homem diferente, um homem de uma personalidade muito enérgica. E ele anunciava a chegada de um novo tempo para o povo de Deus. E as autoridades, especialmente as autoridades religiosas, elas estavam preocupadas. Mas será que ele é o Cristo? Será que ele é o Elias? Por que Elias? Também, muito naturalmente, naquele tempo, se acreditava que um profeta podia voltar a viver. Era uma ideia comum, que não seria estranho no nosso tempo, que a ideia da encarnação ou do renascimento sucessivo é muito comum. Naquela época também era comum, embora bastante limitada ao desenvolvimento intelectual e ao conhecimento que era público. Mas, mesmo na vida pública, as pessoas elas sabiam que um profeta poderia voltar a viver. Por isso, eles perguntam se ele não era, perguntando para João Batista, se ele não era o Cristo, se ele não era o Elias, porque Malaquias disse que Elias iria voltar para anunciar essa voz que clama no deserto. Então, a gente vê que depois que nasceu esse conceito de cristianismo, a igreja, até o segundo século, o pensamento era um pensamento mais voltado para aquilo que se conhece no Antigo Testamento. Mas, a partir de então, as coisas começaram a mudar. E aí nós vamos observando a formação daquilo que é a teologia católica, que até nos nossos dias permanece, inclusive, dentro das igrejas reformadas e da igreja evangélica. Então, era muito comum. E eles perguntaram para ele se ele era o ungido, se ele era o Cristo. Ele disse, não sou. És tu Elias? Porque o Elias ele iria voltar. Ele disse, não sou. Na verdade, Jesus depois confirma que ele era mesmo Elias, que havia de vir. Ou seja, é a encarnação da alma que animou o profeta Elias lá atrás. É assim que nós entendemos. Aí há toda uma construção dentro dos documentos do Novo Testamento, quer dizer, não é dentro dos documentos, na verdade é dentro de um documento, que é o Evangelho de Lucas, que tenta
por uma dúvida, né? E os cristãos se apegam nisso, porque eles não creem que a alma nasce sucessivamente, nasce sucessivas vezes. Eles acreditam a esse pensamento, aos demônios, ao Satanás e tudo mais. Mas há ali um certo esforço, um diálogo de um anjo, e teria dito que era esse João Batista, ele teria a mesma personalidade, o mesmo espírito do antigo profeta, do profeta Elias. Então eles dizem, não era um espírito. Na verdade, é o mesmo, é a mesma alma. Né? É assim que a gente entende o encadeamento das coisas e de toda a história, como uma geração de almas que se move ao longo da história em busca do seu desenvolvimento, do cumprimento da missão do qual foi investido por Deus, que é o de orientar o futuro dessa humanidade. Então, eles perguntaram, mas nós vamos dizer o quê? Né? Porque nos enviaram aqui para saber quem é você. Ele era um sujeito meio esquisitão, ele vivia no deserto, se alimentava de mel silvestre, de gafanhotos, se vestia com uma roupa de pele, ele era um sujeito bem esquisitão, né? o João Batista. Então ele responde no verso 23, eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Então, essa passagem ela está lá em Isaías capítulo 40, né, a partir do versículo 3. É interessante que ali não se dá uma importância ao que João iria fazer, a não ser que ele ia anunciar a voz do que clama no deserto. Então, a passagem pode ser interpretada tanto como se considerasse o João Batista, como a voz que está clamando no deserto, anunciando a chegada do reino de Deus e a vinda do Senhor. Embora os textos não deixem isso muito claro, não. Mas nós entendemos sob um outro ponto de vista. Ele é aquele que anuncia a voz que clama. A voz que clama é o Senhor. Porque todo o desenvolvimento depois da profecia feita lá em Isaías, o desenvolvimento trata do Senhor, só do Senhor. Endireitaria os caminhos do Senhor. Quem que endireitaria? João ou Jesus? A nosso ver, é Jesus, é o Cristo. É ele que iria fazer todo o trabalho. Também nós vemos ali no finalzinho do livro de Malaquias, quando trata da volta do Elias, também tem essa confusão, dá a entender, por causa da tradução, e a tradução é feita por cristãos, dá a entender que era o João que iria impedir da terra ser destruída. Na verdade, é o Cristo. Então, essas coisas elas foram vistas de uma forma um pouco distorcida, justamente porque faltava, e falta até hoje aos teólogos, a chave do entendimento. Essa chave é o renascimento da alma. É assim que nós entendemos que são as mesmas almas que estão se movendo ao longo da história. Uma geração sucede a outra. E assim a roda gigante, né? Sobe, desce, assim, vai se aperfeiçoando toda a realidade que é o mundo que está à nossa volta. Isso parece lógico, é inteligente. Acreditar que a alma nasce continuamente é um pensamento lógico, um pensamento que nos dá todo o conforto, porque nós não tememos mais a morte. Sabemos que depois de termos a vida eterna, que nos é concedida pelo Senhor, nós não morremos mais. Mas nós estamos falando de morte espiritual, não é de morte física. A morte física sempre vai acontecer, mesmo na Nova Jerusalém, no mundo novo. Né? Claro que a vida vai se estender mais com o passar do tempo. Mas enquanto nós existimos materialmente, nós vamos morrer fisicamente. Isso é próprio do movimento de ascensão do universo.
no movimento de subida do universo, do seu estado primitivo para o estado de perfeição. Então, quando cessar a atividade material, o ciclo criativo fecha daqui a bilhões e bilhões de anos. Então, o pensamento da alma acompanhar o movimento do universo é uma coisa inteligente. Uma coisa burra, sem sentido, é o sujeito pensar que só vive uma vez. Isso é uma coisa sem qualquer sentido lógico. Se a vida é mesmo só uma existência, então, meu irmão, olha, vamos fechar a escritura, enquanto a gente tem tempo, vamos nos divertir, né? Porque depois da morte ninguém sabe o que vai acontecer. Ninguém acredita nessa história que você vai viver numa cidade lá no céu, ficar cantando no coral para sempre, ou sentado no jardim conversando, sabe-se lá o quê, eternamente. Não, é claro que isso é uma história para contar para criança, né? E tem muita gente dentro das igrejas por aí que são, na verdade, crianças, eles não entendem coisa alguma e nem se interessam por isso, porque estão preocupados em viver a sua vida, né? E fazem muito bem, porque é nisso que eles acreditam. Então, a voz que clama no deserto aqui é o Senhor, no deserto do quê? No deserto do mundo. É ele que vai, na verdade, aplanar os caminhos de Deus. Mas se entendendo pelo ponto de vista de que é o próprio João, a voz que clama, não tem nenhum problema, isso não faz diferença. Só estamos colocando aqui uma posição que nos deixa mais claro, tanto a profecia lá de Isaías, quanto o livro de Malaquias, quanto essa colocação que está posta aqui no Evangelho de João. Muito bem. Por que batizas, pois, se não és o Cristo, nem Elias, nem profeta? Por que batizas? Sabemos também, sabe-se pelos estudos daquele tempo, que o batismo nas águas era uma coisa conhecida dos judeus. Então, o que João estava fazendo não era nenhuma novidade. Ele batizou, inclusive, o Senhor nas águas porque era um costume dos próprios judeus. E isso ele dizia para que a pessoa se arrependesse dos seus pecados. O batismo era visto entre os judeus como uma forma de conversão da pessoa ao judaísmo daquele tempo, aos conceitos religiosos daquela época. Então, João responde que, dando sequência na leitura, os irmãos podem acompanhar, ele disse: eu batizo com água, que era o batismo dos judeus, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que é antes de mim, testificando que Jesus já existia antes de ter nascido. Isso é importante. Também ele é uma alma mais antiga que o próprio João Batista, que era o Elias, do qual eu não sou digno de desatar as suas sandálias, as correias da sua sandália. Estas coisas aconteceram em Betabara, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Então, sabe-se, e nós vemos na vida do apóstolo Paulo, uma descrição que há da sua história, que ele encontrou discípulos de João batizando nas águas. E quando ele fala do batismo do Espírito, que João confirma que ia seguir, que aquele batizaria com o Espírito, que vem depois, que era o Senhor, ele mostra que o ministério de João deveria desaparecer, para que o do Cristo pudesse se expandir. E a gente observa depois que João havia sido preso, que João havia sido morto, que foi decapitado. Os discípulos dele estão lá na frente batizando, nas águas. Jesus não batizava a pessoa na água, ele batizava com o Espírito. Era outro ensinamento, era uma outra coisa. Então,
é, hoje nós vemos pessoas batizando nas águas. Então, sabe-se que os discípulos de João continuaram trabalhando, seguindo, na verdade, os pensamentos de João. Não se converteram a Cristo. Muitos dos discípulos de João seguiram batizando nas águas. Talvez por conveniência, porque eles acreditavam que esse batismo seria o mais adequado, enfim. Do mesmo modo que nós não condenamos aqueles que nos nossos dias batizam com água, seja de imersão, seja de aspersão, mas queremos deixar claro que não tem qualquer necessidade. O batismo é só uma proposta de mudança de vida, não quer dizer que a pessoa vai mudar. Então é um ato exterior. Não há nada que nós façamos fora de nós que possa mudar o nosso mundo interior. O mundo interior só é modificado pela nossa vontade, pela ação do Espírito que nos assiste e nos ajuda. O Espírito de Deus. Sem isso nós não mudamos. Então, a gente entende que ao longo da história, os discípulos de João continuaram renascendo. E eles se enfiaram dentro da igreja e o batismo das águas vieram parar na pia batismal, nos batismos que se faz nas igrejas evangélicas, nos rios, tantas outras coisas mais. Então, nada contra, só que não tem necessidade. Uma vez que nós recebemos o Senhor, que é aquele que batiza com o Espírito, nós não precisamos do batismo dos judeus, tá bem? Embora respeitemos aqueles que o praticam, tá certo? Então vamos dar uma sequência aqui rapidinho na leitura. No dia seguinte, João viu Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Então, João Batista confirma que Jesus era um homem. Mais uma vez, não tem nada de Jesus Deus. Essa história foi criada no século III, IV da nossa época, né? Ano 300 e pouco, por alguns pais da igreja, que entenderam que Jesus era o próprio Verbo encarnado, por causa dessa introdução aqui que é feita no Evangelho segundo João. Então a gente vê que essa ideia do Cordeiro de Deus, que em verdade é o Logos divino, é o Verbo, está aqui na tradução, assim, na montagem da estrutura do texto evangélico. Não se sabe como é que isso foi feito. Não existem documentos que comprovam como esses livros que se transformaram no Novo Testamento, as cartas, os evangelhos, como que isso foi organizado, preparado. Não se tem notícia disso. Há várias teses a respeito da constituição desses livros, não é? Mas a ideia do Cordeiro de Deus, de Jesus ser o Cordeiro de Deus, já está implícita dentro deste evangelho. Jesus não é o Cordeiro é o Verbo divino, é o Logos divino. Mas Jesus, ele estava portando o Verbo divino, ele trazia, naquele instante, para a terra, a presença do próprio Verbo. Embora o Verbo continuasse sustentando o universo. Ele não vai deixar lá a condição dele de intermediário entre o Pai eterno e a criação para poder encarnar e virar Jesus. Quem é que ia ficar cuidando da criação? São essas questões que a gente precisa conversar para poder entender, né? Que o Logos divino ele é a fonte de todo pensamento, é a fonte de toda inteligência. Se tem alguém que tem uma lucidez de entender melhor a criação, a origem da alma, a sua missão, o destino depois da morte física, essa pessoa está em contato com o Verbo divino. Então, Jesus recebeu a plenitude dessa manifestação. E, talvez por isso João tenha colocado aqui que ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por que tira o pecado do mundo? Porque traz a vida para o mundo. O que é pecado? É ignorância, é transgressão das regras. Se o Cordeiro ele é a inteligência universal e se manifesta através do Logos divino, se manifesta através
dos homens sábios, dos profetas, do próprio Cristo, com certeza ele tira o pecado das pessoas e tira o pecado do mundo. Tá bem? Aqui, continuando a leitura, rapidinho, porque nosso tempo já está se esgotando. Eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado, a Israel vim eu, por isso batizando com água. Então, o João disse, minha missão é anunciar a chegada do Cristo, a chegada do profeta esperado, que é aquele ungido, aquele especial, aquele homem especial que viria ao mundo para trazer salvação, redenção. Acho que nós pensamos, em primeiro lugar, para o povo, e depois para a própria humanidade. E João testificou, dizendo, vi o Espírito descer do céu como uma pomba, repousar sobre ele. Então, a gente sabe que as visões, elas são de acordo com a intimidade daquele que vê. E o Espírito de Deus pode aparecer de diversas maneiras, né? Não quer dizer que ele esteja todo ali naquela manifestação, porque ele está cuidando da criação. Mas ele pode fazer com que uma forma, qualquer, uma luz, que possa guiar, uma pomba, possa se manifestar e a pessoa saber que há a presença do próprio Deus. Há um olho também que se manifesta, às vezes, como se fosse Deus olhando todas as coisas, né? Muito bem. Então, viu o Espírito de Deus descer sobre ele, repousou. É esse o que batiza com o Espírito Santo. Tá? O Espírito Santo é uma expressão muito comum no Antigo Testamento. O certo é o Espírito de Deus. Ele batiza com o Espírito de Deus. A palavra santo aí ela não é bem colocada no seu significado verdadeiro, né? Ela não significa bem o Espírito. Aqui está aquela ideia de que o Espírito Santo é um Espírito puro. E o Espírito de Deus é mesmo um Espírito puro, mas não no sentido de santo. O santo significa separado, significa apartado para um determinado fim. Não quer dizer que a pessoa que é santo ela tem uma pureza moral. Isso foi mal compreendido ao longo da história. Bem? Eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Aí a descrição aqui a seguir, ela trata de alguns discípulos que estavam começando a se juntar ao Senhor. No dia seguinte, João estava outra vez ali, os irmãos podem acompanhar a leitura, versículo 35. E 2 dos seus discípulos estavam com ele. E vendo passar a Jesus, ele repetiu o que havia dito no dia anterior. Eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram dizer isso e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes, que buscais? E eles disseram, Rabi, que traduzido quer dizer, mestre, onde moras? E ele lhes disse, vinde e vede. Foram e viram onde morava. E ficaram com ele aquele dia. E era já quase a hora 10ª, né, que é 16 horas, 4 horas da tarde. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que ouviram aquilo de João, e o haviam seguido. Este achou primeiro seu irmão Simão e disse-lhes, achamos o Messias, que essa é a palavra certa, né? O Messias, não o Cristo. Achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E levou-o a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse, tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia e achou a Filipe. E disse-lhe, segue-me. E Filipe era de Betsaída, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe, havemos achado
aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Você vê que no Evangelho de João não tem esse conceito de uma mulher virgem, de um nascimento sobrenatural. A narrativa ela aparece de uma forma bem diferente aqui. Disse-lhe Natanael, versículo 46, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E Felipe disse, vem e vê. E Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele, eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Esse Natanael era um sujeito bem dedicado, era uma pessoa muito séria, muito idônea. Disse-lhe Natanael, de onde me conheces tu? Verso 48. Jesus respondeu e disse-lhe, antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Jesus teve uma visão e viu Natanael embaixo de uma figueira. E ele respondeu e disse, Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus respondeu, dizendo, porque eu te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse, na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então a gente vê aqui que é um momento em que Jesus encontra discípulos, né? E eles confirmam a ideia de que havia no meio deles uma preocupação com a chegada desse profeta que havia sido citado por Moisés, lá atrás. Na hora que Moisés disse, olha, Deus levantará um profeta como eu. Jesus é, pois, um profeta. É um homem como nós. Isso escandaliza o quê? Escandaliza a igreja. Porque a igreja criou esse conceito de Jesus, que é o próprio Deus, que é respeitável, não temos nada contra isso não, mas nós não seguimos esse conceito. Do mesmo modo que as pessoas têm a liberdade para acreditar que Jesus é Deus, nós também queremos ter o direito de acreditar que não é. Pode ser? Isso muda alguma coisa? Não vai mudar nada nas Escrituras Sagradas, nem na chegada do reino, nem na missão de Jesus, que é o nosso Senhor e Salvador. Não muda nada. Mas Jesus é o primogênito de Israel. É o irmão mais velho do nosso povo. Quando eu digo nosso povo, é o povo das Escrituras. Bem, é o nosso irmão mais velho, é o que preside o movimento de transformação do planeta. Desde quando ele veio ao mundo, ele começou esse processo de transformação. Já estamos chegando perto, quase à conclusão. Bem, então, é só isso, nós não estamos em desrespeito a ninguém, mas temos a liberdade de fazer assim. Os religiosos, por ser ultraconservadores, eles querem manter essas ideias do jeito que elas foram cunhadas e preparadas desde o século III, século IV. Tá? Não mudaram nada. A doutrina da igreja é a mesma. Aliás, a igreja não se ocupa mais de doutrina. A igreja se ocupa mais da vida das pessoas em relação ao que elas fazem ou deixam de fazer no mundo. Ela não está preocupada com salvação, com esclarecer a pessoa sobre as verdades das Escrituras Sagradas. A igreja tem sua própria teologia, que é a teologia dos evangélicos também, é uma teologia só. Tá bem? Então, fica confirmado aqui no versículo 45 que havia essa preocupação. Achamos aquele que Moisés escreveu na lei. Achamos Jesus de Nazaré, filho de José. Não é filho de Maria, é filho de José. E Maria, filho normal, comum. Bem, é assim que nós pensamos e acreditamos ter esse direito. A pessoa pode nos chamar de hereges e tal. Isso não faz a nós diferença alguma. Eles sempre fizeram isso.
E nós podemos afirmar que a igreja não tem essa condição assim de estar com a verdade, não é? Não é mesmo? Basta pegar a história e dar uma olhadinha, tá? Você vê que eles cometeram de erros ao longo da história, querendo preservar a verdade e tal, são inúmeros. Então, teriam mudado? Hoje estariam diferentes do que eles foram ao longo de todo esse tempo? Não, não mudou. Na verdade, tudo continua do mesmo jeito. As condições é que mudaram um pouco. E a igreja deixou de ter o poder que ela tinha quando houve a reforma protestante, lá por volta de 1525, mais ou menos nessa época aí, que o Martim Lutero começou um processo de mudanças, a escrever coisas que levou a dividir a igreja. Né? Mas a igreja reformada acabou não se livrando do espírito do catolicismo. É muito parecido. Bem, quanto ao aspecto teológico, que é o que interessa para nós. Né? Interessa quem você é, de onde você vive, o que você faz, o que significa reino de Deus. Né? E como as escrituras podem ser explicadas à luz da racionalidade, da inteligência, associando ciência e escritura. A igreja continua negando a ciência até hoje. Olha a bagunça que está no mundo agora, com a negação da ciência. Olha a confusão que está por trás desses negacionistas. Estão muitos religiosos, né, que negam a ciência. Isso é uma coisa gravíssima, séria. Vai acabar, claro, né, porque o Apocalipse vai chegar para colocar as coisas no lugar. Também. Então, que Deus nos abençoe, nos guarde no seu amor, nas suas misericórdias. Nós estamos em torno desse evangelho, né, um evangelho diferente dos outros, como nós já também comentamos em nossas comunidades. Ele é um evangelho que foi baseado, segundo os estudiosos e aqueles que se ocupam da profundidade desses escritos, ele foi escrito sob influência, forte influência do pensamento grego, né? E esse pensamento grego, esse pensamento platônico, ele foi bastante condenado pelos pais da igreja, os chamados pais da igreja, no início da formulação das doutrinas, né, que mais tarde deram origem ao que se conhece hoje como cristianismo. Então, esse evangelho ele não foi muito trabalhado no sentido assim de desenvolvimento das ideias, do conjunto das ideias que estão expostas aqui, né? Então, é um evangelho muito diferente, onde nós pedimos a Deus que nos ajude a compreender essa instrução que está em João, muitas das passagens dos que está escrito aqui no evangelho, você não encontra na descrição dos outros sinópticos, Mateus, Marcos e Lucas. Você vê que, na verdade, ele desenvolve um pensamento aqui que é diferente muito dos diálogos que foram travados nas narrativas de Marcos, Mateus e Lucas. Então, a gente vai pedir a Deus que nos ajude, né, a compreender melhor essas controvérsias, né, que sempre deram problema desde o início da formulação dessas ideias, formulação da doutrina cristã, deu muito problema. Tudo que saía do ponto de vista assim do que pensavam aqueles que estavam formulando era considerado heresias. O gnosticismo, que é conhecimento, a gnose é conhecimento, tudo que era do pensamento grego foi considerado muito danoso para a formulação da doutrina cristã, né? E a gente compreende, assim, que isso faz parte de um desenvolvimento, então não temos que nos escandalizar com nada. E todos os que também trouxeram ideias atreladas a esse pensamento, desenvolvimento do raciocínio, todos eles essas ideias foram consideradas heresias. E até hoje nós vemos que muitos continuam sendo taxados de hereges, né? Provavelmente também nós seremos.
Por isso que nós temos que orar, pedir a Deus que nos guie, para que a gente não dê ouvidos ao nosso próprio pensamento, mas que encontre fundamentação aqui nesses escritos, né? Nosso pastor retornou, nós já temos perguntas aqui no YouTube. Posso fazer, pastor? Estamos prontos. Vera Martins, aqui no YouTube, ela pergunta, referente ao versículo 45, a quem Moisés anunciou? A quem Moisés e os profetas anunciaram? Um Messias, um profeta? Sim, a palavra aqui que se refere a essa revelação, Moisés anunciou ao povo que Deus levantaria um profeta como ele, né? E é claro que nós estamos diante aqui de uma situação em que Moisés está falando a almas que estariam vivendo lá na frente, senão estaria totalmente fora de contexto, né? Nós sabemos que é o mesmo povo, são as mesmas almas. Então, aqueles que não o vissem, eles seriam extirpados do meio das tribos. Mas o mundo, e as religiões especialmente, não acreditam que a alma nasce continuamente. E tudo fica, evidentemente, preso à ideia de que se trata de indivíduos simplesmente carnais, simplesmente o corpo físico. Esse pensamento é muito comum, até nos nossos dias, mesmo entre os judeus, o judaísmo tem essas concepções. Recentemente, se encontrou lá naquela região das Filipinas, lá, um grupo de pessoas que viviam como judeus. E aí eles acreditaram que tratava-se de uma tribo perdida de Israel. E essas pessoas foram levadas para viver em Israel, simplesmente porque eles viviam como judeus, mesmo sendo de uma outra nação, né? Tendo origem em outro lugar, em outro país. Então, as pessoas, como não acreditam em alma, não acreditam que a alma existe, ou que a alma nasce continuamente, as interpretações e as ideias, tudo fica em torno do material, como se o indivíduo fosse o corpo. O indivíduo não é o corpo, o indivíduo é a alma. É isso que nós precisamos conceber, né? É o que a gente ensina como principal fundamento para se compreender as Escrituras Sagradas. Então, nós estamos ensinando, não quer dizer que esse pensamento de nascer de novo, ele seja um pensamento desconhecido. Não, ele está no mundo há muito tempo. Mas ele nunca foi associado à interpretação das Escrituras Sagradas, no ponto de vista do nascimento contínuo. É contínuo, porque você vai sempre nascer no universo. Nós nunca vamos morar no céu com Deus, esquece isso. Isso é um ensinamento que foi também criado, gerado da interpretação dos teólogos ligados ao cristianismo. Então, nós não vamos... Mas não é só eles, não. Outras doutrinas do Oriente também pensam a mesma coisa. Vai viver num plano superior, no nirvana, e coisas assim. O ser foi gerado para viver no universo. Então, nós falamos bem sobre isso no nosso livro, que foi publicado, Sois Deuses, né? A gente trata desse tema. E vamos tratar um pouco mais ainda no próximo livro, o Apocalipse. Nós fomos criados de Deus, por Deus, para vivermos no universo. Somos habitantes da criação. Então, nós vivemos ciclos de nascimento, existência, morte física, renascimento, que é a mesma alma.
O corpo físico, ele se deteriora com o tempo, ele se desagrega. É como, sendo pertencente ao universo material, essa casca, essa roupa que nós vestimos para viver, ela se desfaz com o tempo, assim como todas as coisas vivas. Então, tudo que é vivo vive nesse ciclo de nascer, viver e morrer fisicamente, renascer, viver, morrer, renascer, viver, morrer, até terminar o ciclo da criação. É assim que funciona o mecanismo do universo. É uma visão diferente, diferenciada. Por isso nós chamamos de nascimento contínuo. Diferente um pouco do conceito de reencarnação, do ponto de vista do Oriente. Tudo bem? Então, Moisés anunciou essas coisas às mesmas almas. Elas estão aqui nos nossos dias. É isso. Uma observação só, pastor, se eu estiver enganado, me corrija. Estou olhando aqui na minha escritura, não sei na sua aí. O versículo 45 deveria conter aqui uma referência a Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15. É isso que eu Não ia há essa falar. referência aqui, não. Não há. Porque a referência a esse profeta está em Deuteronômio, capítulo 18, versículos 15, 16 e 15 e 18. Não está tem referência no Novo Testamento? Não tem. Eles não colocaram essa referência importantíssima. Importantíssima, né? Principalmente quando a gente sabe do conceito de que Jesus é um homem, um profeta. Por que não colocaram aí? É uma coisa até estranha. Mas existem muitas passagens que não fazem referência ao Antigo Testamento, né? Então, aqui ele fala, se levantará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, como eu, a ele ouvireis. Nenhum dos profetas que vieram tiveram a importância de Moisés e nem fizeram o que Moisés fez no meio do povo, né? Moisés veio com uma tarefa específica de anunciar Deus para o povo, apresentar o Senhor, o eterno Deus, e instruir daquela forma como foi feito. E Jesus também veio, por isso que ele diz semelhante a mim, a ele ouvireis, né? Como se Moisés estivesse dizendo, olha, vocês vão ainda ter que ouvir um profeta com essa responsabilidade e de que vocês precisam ser guiados por ele, porque no 18 ele fala, lhe suscitarei um profeta no meio dos seus irmãos, como tu, porei as minhas palavras na sua boca, o Senhor falando para ele, né? E ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Então, aqui está a comprovação, vamos dizer assim, né, o fundamento de que os judeus esperavam o Messias, e o Messias chama-se enviado, é a mesma coisa do Cristo, enviado, ungido, né? Então, é nesse sentido que chama Messias e Cristo. Então, penso assim que a gente tem que sempre fazendo esse link, porque precisa ter uma confirmação dentro dos escritos antigos, que não são Eu antigos, acho né? que uma coisa que nós precisamos sempre ter bastante cuidado, claro que a gente faz isso a título de comparação, de estudo, né? Para entender melhor. Mas os cristãos, eles às vezes deixam essas importantes referências para trás, porque isso descaracteriza um pouco a ideia, né, e o pensamento de que Jesus é Deus. Então, essas referências não são colocadas. Como bem disse a irmã, outras referências também são deixadas de lado, né, em toda a Escritura. Muitas. No Novo Testamento, muito. Deixa bastante. Podemos avançar. Vamos. Então, acho que foi respondida a pergunta de Vera. Lúcia, aqui na sala, fala o seguinte: João Batista não tinha consciência de que era Elias, assim como não sabemos que personagens já vivemos anteriormente. Sim, ele não tinha consciência de que ele era o Elias. Tanto que perguntaram para ele, ele disse, não sou. Não é? Como nós também não lembramos de qual personagem nós animamos em outras vidas.
É importante, muito importante, nós entendermos com clareza a questão das personalidades, né? Por exemplo, eu sou o José, mas na verdade existe uma alma em mim que está vivendo como José. É a minha alma. Hoje eu tenho esse nome, tenho uma tarefa a desempenhar. Mas o que eu fui na outra vida, né? Então, a minha individualidade animou um outro personagem. Vamos imaginar que no futuro eu venha a ser o Pedro, vamos dizer assim, um Pedro qualquer. Aquele Pedro vai ter uma vida, vai ter uma personalidade, mas sempre fundamentado na minha individualidade. Por isso que existe na Escritura uma ideia lá no Apocalipse de que cada um dia vai saber qual é o seu nome, porque a alma tem um nome, que é dado por Deus. Todas as almas têm um nome, que é dado por Deus. Nós não sabemos ainda qual é o nosso nome. Então, o fato da gente animar várias personalidades não quer dizer que nós não tenhamos responsabilidade sobre essas personalidades. A responsabilidade é sempre da alma que anima as personalidades, que somos, na verdade, nós, né? Então, a alma que anima hoje, o José sou eu. José é a personalidade atual que eu tenho. Quando eu for embora, eu posso me lembrar de todas as personalidades que eu vivi. Vamos imaginar, vamos falar assim bem, a grosso modo. Vamos pensar que eu vivi 1000 vezes. Né? Eu vivi muito mais, mas vamos pensar que eu vivi 1000 vezes. Eu animei 1000 personagens. Alguns obscuros, outros problemáticos, outros gloriosos, enfim, toda a história que a alma vive, necessária a ela adquirir experiência, porque a vida ela dá cada vez mais experiência para a alma, para ela se aproximar do próprio Deus e dele receber as bênçãos e viver plenamente a sua existência no universo. Então é algo maravilhoso, né? O fato da gente ter esse pensamento de nascer novamente. A gente só não pode lembrar das vidas passadas, porque isso perturbaria muito a nossa vida presente. Nós temos afirmado e ensinado que no mundo novo, com o correr do tempo, não digo que logo que se instalar o reino, mas com o correr do tempo, passando os primeiros séculos, as almas vão começar a se lembrar naturalmente das outras vidas que viveram no passado. Isso não vai trazer nenhum tipo de perturbação. Como a gente lembra mais ou menos da nossa infância, que são flashes assim da nossa vida, né? Nós não lembramos de tudo, mas lembramos de algum ponto da nossa infância, às vezes até quando a gente estava no colo. Tem algumas pessoas que se lembram. Eu, por exemplo, lembro de algumas situações em que eu estava no colo de uma senhora que cuidava de mim, né? E cuidava com muito carinho, me dava comida. Eu lembro disso, mas eu não lembro dos outros detalhes da história, né? Então eu lembro de um flash aqui, um flash acolá. Isso não perturba a minha vida, né? Ao mesmo tempo, quando a mamãe dava umas varadas na gente, puxava a orelha e tal, também nunca ficamos traumatizados nem nada com isso. Então, nós vamos lembrar lá no futuro de vidas que nós vivemos, de alguns flashes, e isso não vai trazer nenhuma perturbação para nós. Bem, mas por enquanto nós não podemos saber. A gente sabe de algumas coisas porque Deus revela, para a gente poder entender o que está acontecendo, o mecanismo das coisas. Mas nós não podemos dizer isso para as pessoas. Os personagens, alguns personagens estão enfiados aqui no meio de nós. Estão no mundo também, os profetas, mas nós não podemos falar. Essas coisas são reveladas para fins de entendimento. É uma coisa natural. Bem, é isso. Iracilda, aqui da sala, pergunta: o senhor pode esclarecer mais por que é apropriado usar a expressão Espírito de Deus ao invés de Espírito Santo? Olha, eu acho que essa palavra santo, pelo menos o sentido que dá aos santos da igreja primitiva, não os santos da igreja católica. São coisas distintas. Santos são pessoas separadas para Deus. Não está implícito a ideia de que a pessoa que é santo
né? Seja homem ou mulher, tem uma perfeição moral, né? Nós somos pessoas comuns, com virtudes e com vícios, maus costumes. E nós precisamos administrar nossa vida de modo a nos livrarmos dos nossos costumes que desagradam a Deus. Mesmo a gente sendo santo, sendo separado. Então, essa palavra usada, associada a espírito, embora ela apareça no Antigo Testamento, ela é um pensamento mais cristão do que judeu, né? Então, o certo é nós afirmarmos que é Espírito de Deus e não Espírito Santo. Dá a entender que ele é uma pessoa, porque no catolicismo, o Espírito Santo e no evangelismo também, ele é tratado como uma pessoa separada de Deus, embora com uma íntima ligação, né? Então, nós não devemos falar com o Espírito Santo, não precisamos falar com ele. Nós falamos com Deus diretamente. Não precisa nem falar com Jesus. Tá bem? Se você quiser falar, é bom. Ele é o nosso primogênito, né? O nosso irmão maior. Então, todo o atavismo que nós temos histórico, que a maioria de nós já viveu no seio da igreja, né? Nós temos várias passagens na história da igreja. Então, boa parte dos cristãos de hoje estão envolvidos com essa história. E Jesus é um ícone do cristianismo. É uma figura, a figura maior do cristianismo, sendo considerado até o próprio Deus. Tá? Então, as pessoas querem falar com ele sem falar com Deus, não tem problema nenhum, né? Tanto faz. Como ele é o maioral, vamos dizer assim, desse planeta, ele trata com Deus a teu respeito. Mas você pode falar diretamente com Deus que não tem nenhum problema, não. Tá? Ele não vai ficar nem um pouquinho chateado com isso. A nossa tratativa pode ser direto com o Pai. Porque esse é o estado que se deseja no futuro da humanidade, que todos os homens têm uma relação direta com o Pai, com o Criador. Ou seja, por meio do Logos, né? Do Logos divino, porque a gente entra em contato com a mente de Deus por meio do Logos divino, ou Verbo. Só que ele não é Jesus. A confusão é essa, né? Dentro do cristianismo, eles acham que o Verbo é Jesus, o Logos é o próprio Jesus. E nesse caso, se isso fosse verdade, ele seria o próprio Deus. Mas os escritos do Antigo Testamento não chancelam essa ideia, não confirmam esse pensamento. Esse é um pensamento que foi criado dentro do cristianismo. E em todos os lugares é uma interpretação que se dá aos textos. Os textos podem ser vistos de diversas maneiras. Tá bem? Então, nós achamos que a palavra Espírito Santo não deve ser usada, porque nós não devemos seguir atrelados aos conceitos da Igreja Católica. É isso. Respeitamos os católicos e a Igreja Católica, com o papel que ela tem e tudo mais. Igreja evangélica, etc. Mas o que nós estamos buscando é outra coisa. É um pensamento universalista, diferente. Ele não é dessa igreja ou daquela igreja. Entendeu? Algumas pessoas acham que isso é muito ruim, você ser universalista. Eu não consigo entender como é que pode achar que um pensamento que abrange tudo e que põe Deus como Deus de todos os homens é pior do que um Deus que se enfiou dentro de uma igreja e que diz que só quem está lá dentro que vai ser salvo. Não é possível que alguém acredite que esse Deus que fala que só aquelas pessoas vão ser salvas é um Deus maior que o Deus do universo. Não dá para a gente seguir com esse pensamento. Bom, é isso. Alda Fernandes, aqui da nossa sala, pergunta: os discípulos de Jesus foram escolhidos aleatoriamente ou já vieram com essa missão? Olha, não tem acaso em nada, viu? Tudo é programado pelas inteligências que cuidam do planeta. E não são algumas só, não. São várias inteligências. É uma estrutura de pensamentos e de ações e de responsabilidades hierárquicas que canalizam para o planeta as forças cósmicas, né, as forças do universo, do próprio Logos divino, de coisas que a gente ainda não conhece muito bem.
mas estão presentes e fazem com que todas as coisas funcionem em perfeita harmonia. Então, com certeza, nós estamos recebendo uma coisa maravilhosa, né? Estamos recebendo um pensamento que nos faz compreender de uma forma muito clara, muito objetiva, né, como nós participamos dessa obra maravilhosa que está sendo feita aqui no planeta Terra, está sendo feita aqui nesse mundo. Bem, pelo nosso Deus, que é o Deus Altíssimo, é o Deus de Israel. Pastor. Ricardo, aqui da sala, pergunta, nessa passagem de Mateus 11:13, onde ele fala que que o Elias que havia de vir já tinha vindo, né? Não seria uma referência ao renascimento sucessivo, pois todos os profetas e a lei profetizaram até João, e se vocês quiserem aceitar, este é o Elias que havia de vir. A passagem é Mateus? Mateus 11:13. Então, assim, é verdade, desde o dia de João o Batista até agora se faz violência ao reino dos céus e pela força se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Se referindo a João Batista, ou Batista. Sim, ele está confirmando que João Batista era a encarnação do profeta Elias, é o que nós defendemos no nosso livro, né? É a tese que nós defendemos no nosso livro, é muito claro isso. Então, os discípulos perceberam que ele falava de João Batista, quando ele se referia ao Elias que havia de vir. Então, não havia naquela época uma ideia de que as almas nasciam, todas as pessoas nasciam de novo. Mas havia a ideia de que era possível voltar, que um profeta poderia voltar a nascer. Esse pensamento era comum, mas não era um pensamento que se aplicava a todas as pessoas, e é compreensível devido ao atraso intelectual da época, a limitação intelectual. A ciência não era desenvolvida, não se sabia muito pouca coisa a respeito do ser. Mesmo aqueles que tinham conhecimento iniciático, vamos dizer assim, né, oculto, se sabia com certos limites. Então, eu penso que com o desenvolvimento das coisas, e agora muito mais, desenvolvimento da ciência, a gente pode compreender com mais facilidade que a alma pode voltar a nascer de novo. E que isso é a lógica da própria criação. Fora disso, o universo não tem pé nem cabeça. É uma coisa sem sentido. Tá? Maria do Carmo pergunta, pede para esclarecer um pouco mais sobre o versículo 51, que é aquele, na verdade, vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Olha, a gente tem afirmado, né, que Jesus ele iniciou um tempo novo. É um tempo de grandes mudanças. Eu penso que o Apocalipse, lá, quando fala do primeiro dos cavalos, né, o cavalo branco, a quem foi dado uma coroa e um arco para enfrentar uma grande batalha, é o começo das lutas que o Senhor iria travar aqui na Terra. É claro que ele vem já sendo preparado há muito tempo, ele vem trabalhando a Terra e o seu povo, os seus habitantes, há muito tempo. Ele está conosco há muito tempo, é o nosso irmão mais velho. Mas era necessário que a partir dele se abrisse um novo horizonte. E qual é o novo horizonte? É uma relação direta do filho do homem, né, com o próprio Deus. Então, ele abriu um novo tempo, ele deu início a um novo período de relacionamento entre os filhos de Deus e o Pai. Isso é simbolizado por esses anjos que sobem e que descem. Podem ser anjos, podem ser almas de pessoas que fazem parte dessa civilização, que já estão esclarecidas e que têm uma vida semelhante à vida dos anjos, conforme ensinou o próprio Jesus. Então,
eu penso que no simbolismo aqui das palavras, né, a pessoa podia dizer assim, mas é sobre Jesus que ele está falando. Mas nós sabemos que ele é mais conhecido como Filho de Deus. Né? O que é o Filho do Homem? O Filho do Homem somos nós, somos homens na condição de carnais, que está vivendo carnalmente. Então, é uma nova época, é um novo tempo. Isso não foi devidamente desenvolvido porque a igreja fechou as portas para o conhecimento das coisas invisíveis. E até hoje, qualquer tipo de manifestação relacionada com o invisível é considerado uma obra de Satanás. Um dos maiores absurdos que tem na interpretação dada pelos cristãos é o que aconteceu com Saul, quando ele vai buscar uma mulher chamada pitonisa, uma espécie de médium, e evoca o espírito de Samuel e fala com ele. A Escritura diz que é o espírito de Samuel. A alma de Samuel veio ali falar com o rei Saul, que havia se desviado do caminho, diz, olha, amanhã você vai estar aqui comigo, seus filhos, como aconteceu mesmo. Eles acabaram morrendo lá numa situação de opressão lá do inimigo. E eles dizem que não é, na verdade, essa aparição, essa manifestação, não era do Samuel, era o Satanás que estava disfarçado de Samuel. Eles chegam ao absurdo de dizer que a Escritura está dizendo uma coisa que não é verdade, para não admitir que há um intercâmbio, há uma relação entre os espíritos ou almas e o mundo que nós vemos. É um mundo só. É uma realidade que nós vemos e uma que nós não vemos. Nós habitamos na parte mais densa, mais, vamos dizer, mais concentrada da criação. E o outro lado é o lado mais sensível, é o lado mais etéreo da criação. Né? Nós sabemos há 7 planos existenciais, começando com o Logos no primeiro, a criação do 7º, e os demais são planos intermediários. Então, essas coisas, a igreja abomina, é coisa de Satanás. Chegaram ao absurdo de dizer que a Escritura, o que está escrito lá, não é verdade. Por quê? Porque se eles admitirem que o espírito ou alma, que se manifestou a Saul através da pitonisa lá em Edor, que é mesmo Samuel, então eles têm que admitir que há uma relação entre os dois planos. E aí a teologia vai toda para o buraco, que eles sustentaram ao longo de todo esse tempo. Quem é que vai admitir? Quem vai ter coragem de admitir uma coisa dessa? Eles não vão admitir. Eles preferem dizer que é mentira. Deixa eles morrerem, né? Deixa eles morrerem. Vão morrer esses infelizes que dizem isso. E sustentam essa mentira durante todo esse tempo. Eles vão ver a verdade do outro lado. Com certeza. Pergunta aqui do YouTube, Cícero. Nosso irmão Cícero pergunta o seguinte: nos versículos 38 e 39, Jesus pergunta àqueles que o seguiam: que buscais? E perguntaram: onde moras? E no versículo diz que ficaram até a hora 10ª. Jesus teria falado do reino e das coisas de Deus para esses homens? A gente acredita que Jesus disse muitas coisas que não estão escritas, né? Se eles ficaram ali conversando, ele deve ter falado muitas coisas para eles sobre o reino, sobre os acontecimentos, né? Mas não há como saber. A gente só supõe. Mas não há como saber, porque não tem nada escrito. Possivelmente ele falou, não ia ficar calado, né, esse tempo todo. Deve ter ficado conversando ali, essas coisas não estão escritas. Os evangelhos narram os fatos principais da vida do Senhor, assim, que foram considerados principais pelos autores. Bem, nós precisamos lembrar que os evangelistas não eram profetas, viu? Tá bem? Exceção para João, que recebeu revelações sobre o Apocalipse. É o João o evangelista, né? Não é o João Batista. Tá? Exceção para ele, mas os demais narradores, eles não eram profetas, eram pessoas que narraram fatos contados depois de muito tempo. Nós acreditamos, e isso é um consenso entre os pesquisadores e estudiosos, que os evangelhos foram escritos bem depois, pelo menos 100 anos para frente da época que viveu Jesus. Isso aqui é outra história, mas só para comentar com os irmãos. Tá? Então não se sabe, ele falou muitas coisas e fez muitas coisas que não estão narradas
nessas histórias. Os evangelhos são histórias, eles não são documentos, vamos dizer, monolíticos, como costumam afirmar os teólogos. Tá? Há alguma dúvida, paira sobre uma passagem ou outra, os estudiosos é que dizem isso, não somos nós. Bem, pastora. Conectado aqui do YouTube, uma pergunta do YouTube. Nosso irmão Antônio, ele diz, João disse 2 vezes que não conhecia o Senhor, mas eles eram parentes. João estará a falar do Cordeiro ou do Cristo? Quer repetir para mim, por favor, irmã? João disse 2 vezes que não conhecia o Senhor, mas eles eram parentes. João está falando do Cordeiro ou do Cristo? Eu acho que ele está falando, na verdade, do Logos divino. Eu penso isso. Mas, como a tradução é um documento feito pelos cristãos, a gente não tem como afirmar com certeza. Ao falar Cordeiro de Deus, ele não teria conhecimento sobre o Logos? Pode ser que ele não tivesse. Pode ser que até o próprio João acreditasse que Jesus fosse mesmo o Verbo encarnado. Pode ser. Não podemos transformar João Batista num sábio. Não é verdade isso. João veio para anunciar Jesus. João Batista, me parece, não era nem profeta. Nessa vida que ele teve. João Batista. Embora lá atrás, como Elias, ele foi um profeta. Então, a alma dele teria condições de ser profeta? Teria, mas não foi essa a tarefa desenvolvida por ele. Ele sabia que Jesus era o Logos divino? Ele acreditava nisso? Pode ser, mas não tem como afirmar. Os cristãos podem ter arrumado as coisas aqui na hora de fazer o texto, vamos dizer assim. Ele disse isso mesmo? Não se sabe, não há comprovação. Então, nós preferimos ficar com o seguinte pensamento. Se uma pessoa acredita que Jesus é o Logos divino, o Verbo, que seria o próprio Deus encarnado, isso não faz nenhuma diferença para a salvação dela. Nós não acreditamos dessa forma, porque isso não está em concordância com as escrituras antigas, com as revelações do Antigo Testamento, os textos que deveriam servir de base para o Novo Testamento. Então, nós não aceitamos esse conceito. Acreditamos que o Cordeiro de Deus é o Logos divino, o primeiro ser criado, antes de ter toda a criação e de ter as próprias almas aparecido. Tá bem? Mas não faz diferença. Se você crê, se alguém crê que Jesus é Deus, que Jesus é o Verbo, não tem problema nenhum. Pode continuar crendo, isso não vai mudar a sua salvação. Tá bem? Quem consegue avançar um pouco mais, avance. Amém. Vou fazer uma observação sobre essa pergunta. O fato deles serem parentes não quer dizer que eles conviviam. João poderia muito bem não conhecer o Senhor. Ninguém sabe o que aconteceu com Jesus dos 12 aos 30 anos. O que se tem de suposição é que ele não estava convivendo ali naquele meio, porque nem os fariseus sabiam onde ele tinha aprendido as coisas. Ele não frequentou as escolas iniciadas, né, que os meninos frequentavam, normalmente, os judeus, naquele tempo, tanto que eles não conheciam ele. De onde surgiu esse homem? De Nazaré? Como assim? Quem é ele? Aonde foi formado? Então, João não conviveu com Jesus, provavelmente, como os irmãos, como hoje se convive, né? Então, não é nenhuma coisa estranha João dizer que não conhecia ele. E aí, depois, quando ele surge, e a tarefa dele era uma tarefa muito grave, né? Então, provavelmente, ele aparece no cenário já adulto e sabendo o que ele tinha que fazer, e João aguardava isso. Eu penso assim que não é estranho que ele não conhecesse. Só uma observação assim, uma opinião, na verdade. Vamos para aqui na nossa sala. Tereza pergunta, o senhor pode esclarecer mais sobre o versículo 23, que fala a voz do que clama no deserto? Como a gente
Eu vou pedir para a nossa pastora fazer o comentário, pastora. Vamos lá. Porque é o seguinte, na verdade, quando ele pergunta quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram, que diz de ti mesmo? Porque eles perguntaram quem tu és? Tu és o Cristo, tu és Elias? Ele disse, profeta, ele falou, não, eu não sou nada disso, né? Ele nunca se autodenominou, né? Como hoje se faz, né? Eu sou o apóstolo, eu sou o máximo. João não tinha isso, porque ele sabia que ele era um simples servo de Deus, né? Veio anunciar a verdade. E aí ele pergunta quem és? E ele cita Isaías. Ele faz uma citação, né? E aí, na citação de Isaías, a citação lá está escrito, voz do que clama no deserto. É o capítulo 40 do livro de Isaías, que começa anunciando um reino, começa anunciando um tempo onde Jerusalém seria restaurada e tudo mais relacionado com a tarefa do Messias. Então, ele cita Isaías. Então, na verdade, ele dizendo que a voz do que clama no deserto, citado por Isaías, tinha chegado, que era o Senhor. Não é? Então, endireitar o caminho do Senhor, que esta voz, ele veio aplainar os caminhos do Senhor, aplainar nas almas, no povo, primeiramente, os caminhos do Senhor, os caminhos de Deus. Né? A mesma tarefa que Moisés tinha vindo apresentar a este Deus, ele veio fazer o trabalho de consumação, né, dos séculos, vamos dizer assim, como ele mesmo disse, no sentido de estabelecer a nova ordem, um novo tempo. Então, a voz do que clama no deserto, ele veio anunciar a voz do que clama no deserto. É isso que nós entendemos por esse texto que está aqui. Embora esteja colocado, eu sou a voz do que clama no deserto, mas o sou aqui, se os irmãos podem ver que está em itálico, foi colocado assim para melhorar o entendimento daquilo que a interpretação deu, né? Mas a citação é de Isaías. É isso que a gente compreende. Tá certo. Vamos ver se a gente consegue, ainda na presente vida, fazer uma cópia dessa escritura, meu irmão. Um trabalho um pouco melhor, comentários, inclusive, de natureza transcendental, né? Não existe uma escritura que tem um comentário que trata das coisas invisíveis. Todas as opiniões, as notas de rodapé, tudo isso é tudo voltado para a vida terrena, para as coisas materiais, para coisas ligadas a essa teologia que, a nosso ver, ficou engessada, não avançou, não progrediu, né? Infelizmente. Assim, a história do voz que clama no deserto é até interessante, porque foi entendido que era João porque ele estava falando no deserto. Como ele vivia no deserto, comendo gafanhotos e tal, ele era um sujeito assim estranho, né, nesse sentido, né, diferente dos homens comuns. Então, diz que era ele porque ele estava no deserto. Mas a voz do que clama no deserto, essa voz que vinha clamar no deserto, qual era esse deserto? É o deserto do mundo. O mundo ainda é deserto, né? Nesse sentido da compreensão de Deus. O coração dos homens é deserto, ainda não há esse terreno fértil. Nós estamos vendo aí a situação terrível, né? Então, é esse deserto que ele estava se referindo, o profeta, né? E não o deserto que ele não estava. Eu penso até que, assim, eu acredito que pode até dar esse sentido, né? Que ele veio preparar os terrenos para o senhor desenvolver o seu trabalho e tal. Pode ser interpretado também assim, sem prejuízo, em geral, pelo entendimento daquilo que o Senhor veio fazer e qual é a missão de João. Eu penso que o problema maior está no fato de que há uma confusão nos textos, tanto lá de Isaías quanto de Malaquias, que trata da vinda do Elias, né, como aqui nessa passagem. Quando a gente lê cuidadosamente o texto, a gente vê assim, parece que estão dando a tarefa de salvar a humanidade para o João Batista. Lá em Malaquias está bem claro isso, é muito estranho. O João Batista não veio fazer nada, ele simplesmente veio iniciar o trabalho do Cristo, anunciar o Cristo, o ungido, o escolhido, o Messias. Ele não veio fazer mais nada. Essa foi a tarefa da vida dele, dessa encarnação dele como João Batista. Então, quem fez a tarefa de salvar o mundo,
e vai concluí-lo agora é o Senhor, é o Cristo. Então, eu penso que o que nos leva a achar que a voz que clama no deserto é a voz do Senhor, no deserto do mundo, que precisa de encontrar salvação, é justamente essa questão da desarmonia dos textos. E não só simplesmente da leitura no sentido do significado das palavras. Tá? É isso. E em relação à tarefa do João, não se está minimizando absolutamente nada, conforme estão nos textos. Ele veio mesmo a preparar, no sentido assim do trabalho de Jesus, porque ele anunciou Jesus, disse arrependei-vos. Não é? Então, o arrependimento ele abre o caminho da alma para receber esse socorro de Deus que vem por meio de Jesus, que é a salvação, não é? Então, a tarefa dele é anunciando a palavra, o batismo da água ou o batismo da palavra, para poder despertar nas pessoas o desejo, né, de buscar o Senhor, ele fez o tempo todo, tanto é que foi morto por causa disso, né? Então, assim, não vamos aqui desenvolver todo esse aspecto, porque não temos tempo, né? Já são 10 para as 9, mas eu queria só ler mais uma pergunta aqui. Uma pergunta no YouTube. Deixa eu ver se eu tenho ainda. Tem várias perguntas aqui. Antônio já foi. Sérgio Magno faz só uma observação sobre a pitonisa, né? Dizendo que o que ela viu foi diferente dos demônios que ela costumava ver. Marco Antônio Nogaroto diz: qual é a efetiva tarefa do Senhor Jesus, principalmente em relação ao seu sacrifício, se, conforme foi dito, é o verbo que nos liga ao Pai? O verbo já não é o Pai na sua expressão relativa? O Cordeiro é a expressão da mansidão do Senhor Jesus em relação ao sacrifício exigido para a salvação do mundo. Não é impróprio associá-lo ao verbo, que é a ação do divino? Bom, a passagem, Marco, pode ser interpretada de diversas formas, e sem prejuízo para o entendimento daquele que interpreta. A gente procura trabalhar não com interpretação aleatória. Assim, nós procuramos criar um conjunto de ideias que permita a gente navegar pela escritura de uma forma inteligente, lógica e racional. Então, por exemplo, a ideia de cordeiro. Então, você pode tirar daí uma interpretação de mansidão, de humildade, que evidentemente são atitudes necessárias para que a alma possa se salvar. Ninguém vai contra isso. Mas não significa que seja só isso, existem outras coisas que o Cordeiro de Deus quer dizer. Se nós vamos lá no Apocalipse, nós temos uma revelação daquele que fala, na abertura do Apocalipse, que é o Cordeiro que foi morto antes de haver o mundo. Então, nós sabemos que há uma morte chamada morte primordial, quando há o rompimento da eternidade, do ser eterno, para poder haver a criação. Então, é necessário que haja ali um intermediário, é chamado Logos ou Verbo. Esse é o chamado Cordeiro de Deus, é o chamado Filho único. Jesus não é o Filho único, é o Verbo que é o Filho único. Então, na introdução do Evangelho de João, é muito bem colocado, que o Verbo estava com Deus antes de todas as coisas, e o Verbo era o próprio Deus, havia só a unidade do ser eterno. Então, esse Cordeiro de Deus é o Logos divino. Não é Jesus, mas Jesus é ele que trouxe o Verbo. É ele que fez a manifestação do Verbo aqui, quando ele veio e se sacrificou, morrendo e vivendo, como aconteceu lá na morte primordial. Então, se nós cremos nessa vida que o Cordeiro nos dá, representado por Jesus, quando nós morrermos, também viveremos. Isso é chamado de vida eterna. Então, a gente deixa de ter aquele ciclo de passar nas regiões de sofrimento, para poder, toda vez que morrer fisicamente, a gente entrar nas regiões esclarecidas da criação, até que a gente volte a nascer novamente.
Então, mesmo que se interprete o cordeiro de uma outra forma, nunca há prejuízo. Então, uma passagem das Escrituras pode ser interpretada de diversas maneiras e deve ser interpretada de diversas maneiras, para o enriquecimento geral das pessoas, o conhecimento geral. Isso não impede, no entanto, a gente desenvolver uma linha interpretativa que possa abordar vários pontos aonde a mesma passagem acontece, que é o que nós tentamos fazer aqui, entendeu? Estamos trabalhando para isso, né? O trabalho se desenvolve nesse sentido. E é bem doloroso, porque nós esbarramos em traduções mal feitas, esbarramos no pensamento católico que está presente nos evangelhos, né, nos documentos. Nós sabemos, olhando a história de como foi constituído os evangelhos e o Novo Testamento, a gente esbarra numa série de problemas aí que acabam lançando dúvidas em alguns pontos da narrativa. Mas nunca é naquilo que Jesus disse. Aquilo que o Senhor disse é uma coisa. Aquilo que os evangelistas escreveram, às vezes, pode trazer algum tipo de dúvida. Então, é isso. Penso que respondi sua pergunta. Se não, formula novamente. A gente está aí para poder tentar responder, tá? A Irmã? última pergunta, só para fechar rapidinho aqui, como nascemos de Lúcia, Regina? Como nascemos continuamente, é aqui no mundo material que estamos completos com todos os nossos corpos, Jesus teria uma vida diferente por não estar renascendo? Uma pergunta interessante para terminar o estudo de hoje, né? Muito interessante. É bem simples, é fácil de responder essa pergunta, viu? Olha, como nós consideramos Jesus como nosso irmão mais velho, né? Ele é o primogênito de Israel. Então, ele é um homem como nós, né? Ele atingiu um estado de desenvolvimento, ou de lucidez, ou de esclarecimento, de despertar, ou de evolução. Aí pode usar qualquer tipo de palavra para dizer. Mas ele atingiu um estado tal que ele foi escolhido entre os seus irmãos para que ele desempenhasse a missão crística que nós chamamos, ou missão messiânica, que é tomar sobre si a responsabilidade de trazer a ressurreição para uma humanidade. Que existem muitas humanidades no universo. Cada humanidade tem o seu Cristo, o seu Messias, o seu ungido. Ele não fica para sempre naquela condição de ungido. Quando o planeta atinge uma certa maturidade em que seus habitantes já estão em contato com a mente de Deus, já vivendo naturalmente as suas vidas, ele também passa a fazer parte da população. Mas até então ele está cuidando do que se passa em termos de controlar as forças que estão atuando no planeta, as providências que são tomadas, as questões relacionadas com a natureza, com o clima, enfim, uma série de coisas bastante complexas que não dá para a gente abordar aqui. Então, Jesus ele tem uma tarefa muito diferente do homem comum, mas ele é como um homem, né? E aí, se a gente for desenvolver o pensamento, nós também, dentro da nossa linhagem, dentro dessa linha de interpretação que nós damos às Escrituras, que é bastante parecido com a interpretação da Cabala judaica, nós cremos que todos os homens têm uma mulher. E se Jesus é um homem, ele tem uma mulher. E se falar que Jesus tem uma mulher, nós vamos ser perseguidos na rua. Certo? Porque é um absurdo. Aí entra uma série de coisas que o cristianismo gerou ao longo do tempo, relacionado com sexo, com o papel da mulher, com a tentação da Eva. E entrou por aí uma confusão enorme que se foi criada ao longo da história. Isso tudo vai desaparecer com o esclarecimento da humanidade. Mas eu acredito que Jesus, ele em primeiro lugar, eu penso que ele é um habitante do nosso planeta. Quanto mais a alma é mais esclarecida, mais lúcida, menos ela nasce, ela tem mais tarefas de natureza transcendental, né, para não usar o termo espiritual. Natureza transcendental é ligado às estruturas que sustentam o planeta, a vida planetária. Então, Jesus é ligado ao mundo terreno. Aí, uma outra interpretação, avançando um pouquinho mais,
Pode-se conceber que ele pertence a uma outra civilização mais avançada que a Terra? Pode-se conceber isso. Também é uma possibilidade, porque existem outros mundos, né, mais avançados. Não muito avançados, mas mesmo que seja um pouquinho avançado, já está muito avançado em termos de desenvolvimento científico e da própria humanidade, né? Ele poderia pertencer a outra civilização? Poderia pertencer, mas nós não podemos abordar essas possibilidades. Eu acho que é mais adequado que a gente admita que ele é um habitante do planeta, ele é uma alma que nós concebemos a mais esclarecida, a mais elevada que existe entre nós. Não quer dizer que não existam outros mais elevados e mais esclarecidos do que ele, no universo ou em outras civilizações. Não estou dizendo que não há essa possibilidade, mas é melhor a gente admitir que ele é um habitante do planeta Terra. E que ele futuramente pode nascer e ter sua mulher, e ter sua família. Eu penso que sim. Eu acho que é a melhor interpretação que se dá. Tratar tudo de maneira natural e deixar um pouco o sobrenatural de lado, embora respeitemos aqueles que não concordam conosco. Tá bem? Como você vê, ao admitirmos que Jesus é um homem, como dizem as escrituras dos judeus, as coisas começam a ficar mais complicadas, né? Mas eu penso que esse é o caminho, tá bem?